eu vou votar contrário mais uma vez e vou explicar item por item por quê. Eu já falei sobre isso na reunião pública, que eu voto por uma questão de legislação. Primeiro, porque é uma lei que tem prerrogativa da União. É a União quem tem que legislar em razão a esse tipo de matéria. E isso, obviamente, não tem nada a ver com os projetos maravilhosos que a gente sabe que já acontece aqui em São José. Nós temos um defensor ferrenho e conhece muito bem, que é o vereador Scarpa, e tantos outros. O vereador Tessaro agora deu um outro exemplo do Bom Samaritano. Mas a gente está falando do projeto. A Lei Federal de 2019, ela já permite que a Prefeitura pudesse fazer internação involuntária. Não é compulsória, não, é involuntária desde 2019. E a internação involuntária, ela tem várias regras. A Prefeitura, quando copiou o projeto federal, ela deixou de fora algumas questões que são fundamentais e ela não poderia deixar de fora. Quando a gente pega um projeto que o guarda-chuva é a lei federal, quando a gente traz para o município, a gente pode até deixar ele mais abrangente no que diz respeito a ser mais restritivo, não menos. Por exemplo, eu falei aqui na reunião pública, não sei se o Poder Executivo prestou atenção, mas eles tiraram a informação em 72 horas à Defensoria Pública. Fala só do Ministério Público, tem que informar a Defensoria Pública, porque é a Defensoria Pública quem defende as pessoas que não respondem mais por si. Isso está fora do projeto de lei. Não poderia estar fora porque está no projeto de lei federal. Segunda questão, a gente nem se atentou a isso, mas não tem impacto financeiro. Qual que é o impacto financeiro disso aqui? A gente não sabe qual é o impacto financeiro, sabe por quê? Porque nem a Prefeitura sabe do impacto financeiro, porque nem a Prefeitura fez o levantamento, que muitos aqui já falaram, e que cobram há bastante tempo. Quantas pessoas nós temos em situação de rua em São José? Quantas nós temos? Quantas dessas pessoas são usuários de drogas? Quantos desses usuários de drogas usam drogas extremamente pesadas e que não respondem mais por si? São números que a Prefeitura não tem. Porque ela não nos trouxe isso. E se ela não nos trouxe, é porque ela também não sabe qual que é o impacto financeiro. Porque se ela está dizendo que vai fazer a internação involuntária, ela tem que nos dizer, tá, qual é o número médio que nós temos aqui? Nós temos 30 pessoas em São José que não respondem mais por si. Dando um exemplo. Essas 30 pessoas vão custar quanto? Se é uma média de 10 a 15 mil por mês para internar uma pessoa dessa num instituto, que nem o Instituto São José, qual que vai ser esse impacto? Isso também não consta aqui. Não consta. Então, vereador Cidade, até para esclarecer, o voto é baseado nisso aqui. E porque também a Prefeitura, volta a frisar, que eu acho que é o principal, as discussões das políticas públicas em relação às pessoas em situação de rua, aos usuários de droga, que envolve a Secretaria de Assistência Social, que envolve a Secretaria Municipal de Saúde, que envolve a Secretaria de Segurança, já poderia estar sendo implementada com muito mais veemência desde o ex-governo da prefeita Deliana. Porque o que está acontecendo agora não é de agora. É algo que já vem crescendo desde 2016, 17, 18, e agora cada vez mais. E essas políticas foram ficando para trás. Contratação de psicólogos, contratação de psiquiatras, contratação de assistente social, ambulatório de rua que não existe, o CAPS, que falta investimento, vão lá conversar com as técnicas, vão falar, não tem carro, por exemplo, para visitar uma família de um usuário de droga, o CAPS não tem carro. São coisas que a Prefeitura já tinha que estar executando para que nós, inclusive, não precisasse estar discutindo sobre isso agora em 2024. Porque o governo já poderia estar fazendo isso há muito tempo. Inclusive, eu lembro bem que em 2021 nós tivemos várias reuniões aqui, tivemos reuniões em Campinas, tivemos reuniões na Assembleia Legislativa e a gente não caminhou. E a gente não caminhou porque nós não tivemos investimentos e orçamento. Isso tem que ser claro. Aqui falaram de 34 milhões agora no orçamento para 2024. Não estava isso. Até porque a gente não tem um impacto financeiro disso. Então, o voto contrário está baseado em vários erros do projeto. E eu
sei perfeitamente qual que é a intenção, a boa intenção dos vereadores nos seus discursos, e está tudo certo. Mas a questão do projeto o município já poderia estar fazendo e não está fazendo. E agora fica parecendo assim, quando a gente vê uma imagem do Centro Pop cheio de pessoas em situação de rua ali na frente, muitas pessoas vão pensar que com esse projeto aquelas pessoas não vão mais ficar ali. E não é isso. A lei é clara, é internação involuntária só em clínica especializada. Como é que eles chamam? Utilização de alternativas terapêuticas não entra nessa lei. O vereador Mauro falou de uma questão, antes da internação involuntária, a prefeitura tem que conversar com o cidadão, com aquele que está na rua, com a família, para ver se consegue levar para uma aldeia dessa terapêutica. E isso a prefeitura já pode fazer. Então, ela não precisa ir conversar agora por causa dessa lei, ela já tem que fazer isso. Só que para fazer isso, a gente sabe que o trabalho é difícil para caramba. O melhor exemplo está aqui, vereador Scarpa. Tu sabe como é que é difícil convencer aquela pessoa, mas para convencer tem que investir nas assistentes sociais, porque elas sabem como fazer, tem que investir nas psicólogas, porque elas sabem como fazer, não é o André Gesser que sabe. É o engenheiro que constrói uma ponte. E são as assistentes sociais, as psicólogas, os psiquiatras que vão construir essa ponte entre o usuário e a clínica, entre o usuário e a nova vida. E isso a prefeitura tem como fazer, porque nós somos um município bastante pujante, com bastante receita. Então, por fim, o meu voto é contrário em razão disso. E respeito o voto favorável, mas a prefeitura já poderia estar fazendo isso há bastante tempo e tem condições de fazer. Obrigado.